O que é o Evangelho? Boas novas de salvação em Cristo Jesus. A palavra Evangelho vem do grego euangelion, que é composta por eu, que significa bom, e angelion, que significa mensagem. Em outras palavras, mensagem boa, boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo, aonde que aborda Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que contam a história do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quem crê em Jesus não vai ser condenado, mas tem a vida eterna. É outra boa notícia de salvação. Agora o terceiro ponto. Jesus é o único caminho para a salvação. É a outra boa notícia. Jesus é o único caminho para a salvação. Não existe atalho, não existe outro mediador e não existe outro evangelho. O único evangelho verdadeiro, ele está nos 4 evangelhos, que a premissa é o arrependimento dos nossos pecados. Outro ponto importante, o 4º ponto. Nós que antes éramos inimigos de Deus, por causa do pecado, fomos reconciliados pelo sangue de Cristo. Pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pagou o preço pela nossa reconciliação a Deus Pai. É outra boa notícia, esse é o Evangelho verdadeiro. O 5º ponto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é outra boa notícia, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? É estar na palavra, que é o verdadeiro evangelho, revelado e inspirado. Amém? Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta. Em outras palavras, nós somos chamados, salvos, remidos pelo sangue de Cristo e com um propósito maior, que através das nossas vidas nós viemos levar esse evangelho, essas boas notícias de salvação a outras pessoas. Assim como Cristo pagou o preço por mim, pagou o preço pela humanidade. Porém, as pessoas precisam ouvir o evangelho, que é as boas notícias de salvação, e aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? O Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Então, é um dos chamados que Deus tem para todos aqueles que são salvos em Cristo, é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de comando. Agora nós vamos abordar alguns versículos bíblicos. Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim, ó: não me envergonho do Evangelho, não me envergonho das boas notícias de salvação em Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Em outras palavras, em Deus, em Cristo, não há acepção de pessoas. Todo ser humano precisa ouvir a palavra de salvação, o plano da salvação em Cristo Jesus, que é o verdadeiro evangelho, que eu já citei, que a premissa é o abandono dos pecados, né? É o pré-requisito para a salvação e a fé em Cristo Jesus. Outra referência, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 5, apóstolo Paulo: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vós, as boas notícias,
ao qual vocês receberam e no qual estão firmes, o verdadeiro evangelho. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. É condicional. Não é só uma aceitação, é uma vivência dos princípios, preceitos, mandamentos que Jesus nos deixou. É condicional. Caso contrário, vocês têm crido em vão. O próprio apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus ele está vivo. Jesus não está morto. Vou dar outra referência em relação ao Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz assim, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, as boas novas de salvação. Nós encontramos a justiça de Deus. Nós somos justificados pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé bíblica, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé bíblica, não é a fé racional. Outra referência. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Quanto vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Recebemos o Espírito Santo da promessa quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador e buscamos viver o Evangelho segundo as Escrituras. Amém? Princípios, preceitos, estatutos, leis, ordenanças, que é garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Em outras palavras, nós recebemos o Espírito Santo através do Evangelho verdadeiro, aceitando Jesus como Senhor e Salvador e aceitando as primícias da palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, é Cristo. Mais uma referência para encerrar sobre o Evangelho e seu significado. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 4 ao 5. Acompanhe na sua Bíblia. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, a obra de Deus, através do Espírito Santo, ela opera, ela se manifesta através do verdadeiro Evangelho. O Evangelho, boas novas de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho pregado, manifestado, ensinado, instruído, porque a própria palavra fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Cabe nós, salvos em Cristo, pregar o Evangelho de salvação, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira boa notícia em Cristo Jesus. Amém? Agora, para encerrar, vocês sabem como procedemos entre vós em seu favor. Aqui é o apóstolo Paulo, um apologista do verdadeiro defensor do verdadeiro Evangelho. É o que nós precisamos nos nossos dias, nos voltarmos para a sã doutrina, para o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho de obediência, renúncia e desprendimento do pecado. Amém?
Agradeço você ter chegado até o final desse vídeo. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.